Capítulo 5. José e Maria dedicam Jesus. Cerca de 40 dias após o nascimento de Cristo, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor e para oferecer sacrifício. Como nosso substituto, Cristo devia cumprir a lei em cada ponto. Ele já havia sido circuncidado como sinal de sua obediência à lei. Como oferta da parte da mãe, a lei requeriria um cordeiro para oferta queimada e uma pomba ou uma rolinha para oferta pelo pecado. Essas ofertas tinham que ser sem defeito, pois representavam a Cristo. Ele era o cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro, capítulo 1, verso 19. Ele era um exemplo do que Deus queria que a humanidade fosse, por meio da obediência às suas leis. A dedicação do primogênito tinha sua origem nos tempos mais antigos. Deus prometera dar seu primogênito do céu para salvar o pecador. Cada família reconhecia esse dom consagrando o filho primogênito. Ele devia ser consagrado ao sacerdócio como representante de Cristo entre nós. Que significado estava ligado à dedicação de Cristo no templo? Mas o sacerdote não via além das aparências externas. Dia após dia, ele conduzia a cerimônia de apresentação de crianças, dando pouca atenção aos pais e aos filhos, a não ser que existisse alguma indicação de riqueza ou posição social elevada. José e Maria eram pobres e o sacerdote viu apenas um homem e uma mulher galileus vestidos com as mais humildes roupas. O sacerdote tomou a criança nos braços e a ergueu diante do altar. Depois de devolvê-la para a mãe, ele escreveu o nome Jesus na lista. Segurando o bebê nos braços, ele mal podia imaginar que estava registrando o nome da majestade do céu, o Rei da Glória, aquele que era a fundação do sistema judaico. Esse bebê era aquele que se apresentou a Moisés como o Eu Sou. Foi ele que na coluna de nuvem de fogo serviu de guia para Israel. Ele era o desejado de todas as nações, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aquele frágil bebê era a esperança da humanidade caída. Ele devia pagar o resgate pelos pecados de todo o mundo. Embora o sacerdote não visse nem sentisse nada anormal, aquela ocasião não passou-se sem que tivesse algum reconhecimento de Cristo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Lucas capítulo 2, versos 25 e 26. Simeão e Ana reconhecem Jesus. Quando entrou no templo, Simeão ficou muito impressionado ao ver que a criança que estava sendo apresentada ao Senhor era aquele que tanto desejava ver. Para o atônito sacerdote, Simeão parecia um homem elevado por um santo temor. Ele tomou a criança nos braços enquanto uma alegria nunca antes experimentada lhe invadia o ser. Levantando a criança para o céu, ele disse: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Lucas capítulo 2, versos 29 a 32. Enquanto José e Maria ainda estavam por ali, ambos maravilhados com as palavras de Simeão, ele disse para Maria: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Lucas capítulo 2, verso 34 a 35. Ana, uma profetisa, também veio e confirmou o testemunho de Simeão. Com o rosto resplandecente de glória, ela expressou sua sincera gratidão porque lhe fora permitido ver Cristo, o Senhor. Esses humildes adoradores haviam estudado as profecias. Embora os governadores e sacerdotes também tivessem as preciosas profecias, eles não estavam andando pelos caminhos do Senhor.
Seus olhos não estavam abertos para ver a luz da vida. Ainda é assim. O céu todo focaliza sua atenção em eventos que líderes religiosos não reconhecem. As pessoas reconhecem a Cristo na história, mas não estão mais dispostas hoje a receber o Cristo no pobre, no sofredor que suplica alívio e nas causas justas que envolvem pobreza e escárnio, do que estavam 2000 anos atrás. Ao Maria olhar para a criança em seus braços e se lembrar das palavras que os pastores disseram, ela se encheu de brilhante esperança. As palavras de Simeão lhe trouxeram à mente a mensagem profética de Isaías. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versos 2 a 6. A angústia que a mãe de Cristo conheceria. Maria, no entanto, não compreendia a missão de Cristo. Simeão havia profetizado que ela seria uma luz a iluminar os gentios e os anjos tinham anunciado o nascimento do Salvador como boas novas de alegria para todos os povos. Deus queria que todos vissem nele o Redentor do mundo. Muitos anos tinham que passar antes que a mãe de Jesus pudesse entender. Maria não enxergava o batismo de sofrimento que era necessário para instaurar o reino do Messias no trono de Davi. Com as palavras de Simeão a Maria, uma espada atravessará sua alma. Deus, em sua terna misericórdia, deu à mãe de Jesus uma indicação da angústia que ela já começara a suportar por amor a ele. Este menino, dissera Simeão, está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. Os que novamente se levantassem primeiro deveriam cair. Devemos cair sobre a rocha e nos despedaçar antes que Cristo possa nos levantar. O eu precisa ser destronado. Os judeus não aceitavam a honra que vem por meio da humilhação. Essa é a razão pela qual eles não receberam seu Redentor. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Os corações de todos, desde o Criador até o Príncipe das Trevas, são revelados com a luz da vinda do Salvador. Satanás tinha representado a Deus como egoísta, mas o dom de Cristo testifica que, embora o ódio que Deus tem pelo pecado seja tão forte como a morte, seu amor pelo pecado é ainda mais forte. Determinado a nos redimir, Deus não reterá nada que seja necessário para completar sua obra. Tendo colhido as riquezas do universo, Ele dá todas elas nas mãos de Cristo e diz: use essas dádivas para convencer a raça humana de que não há amor maior do que o meu. Eles vão encontrar sua maior felicidade ao me amarem. Como cada um julgará a si mesmo. Na cruz do Calvário, o amor e o egoísmo ficaram frente a frente. Cristo tinha vivido somente para confortar e abençoar, e ao levá-lo à morte, Satanás mostrou seu ódio contra Deus. O verdadeiro propósito de sua rebelião era destronar Deus e destruir Jesus, por meio de quem Deus estava mostrando seu amor. A vida e a morte de Cristo também revelam os pensamentos dos homens e das mulheres. A vida de Jesus foi um convite à entrega e à participação no sofrimento. Todos os que escutavam o Espírito Santo eram atraídos para ele. Os que adoravam o próprio eu pertenciam ao reino de Satanás. Em sua atitude em relação a Cristo, todos mostravam de que lado estavam. Dessa maneira, cada um emite um julgamento sobre si mesmo. No dia do juízo final, a cruz será apresentada, e cada mente compreenderá o seu verdadeiro significado. Os pecadores se acharão condenados diante da visão do Calvário com sua misteriosa vítima. Todos verão qual foi sua escolha. Cada questão da controvérsia será esclarecida. Deus não poderá ser culpado pela existência ou pela continuidade do mal.
ficará provado que não havia falhas no governo de Deus. Tanto os leais como os rebeldes declararão: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Apocalipse, capítulo 15, versos 3 e 4.